A tabela de orçamento do eBush possui diversas funções que mostram com clareza os valores e os recursos da proposta, facilitando a organização da equipe comercial e aumentando as chances de fechar negócio. Por exemplo, se você trabalha numa confeitaria, poderia adicionar as opções de quantidade, desconto, markup e imagem no seu orçamento. Neste vídeo, vamos aprender como inserir e como editar a tabela de orçamento, como mudar regras e estilos da tabela e, por último, como colar a tabela em outras páginas. Vamos lá conferir? Como inserir a tabela de orçamento. A primeira opção para inserir uma tabela de orçamento é a partir de um modelo em branco, onde você cria a proposta do zero. Neste caso, basta criar um modelo em branco, selecionar a página e, em seguida, no painel de ferramentas, selecionar o item Tabela de Orçamento. Você perceberá que uma faixa amarela aparecerá na página. Clique em cima dela e depois em Editar Orçamento. Assim, você será levado para o editor de orçamento, que veremos como funciona no próximo passo. Outra opção é utilizar um dos modelos da sua biblioteca. Assim você não precisa criar um arquivo do zero a cada novo cliente que surgir. Por exemplo, se você deseja criar um orçamento de consultoria empresarial, selecione o modelo e, depois de aberto, vá para a seção de investimento. Em seguida, selecione a tabela de orçamento e, no painel lateral, selecione editar orçamento. Novamente, você será encaminhado para o editor de orçamento. Um ponto importante é que as tabelas de orçamento só podem ser adicionadas em um modelo, ok? Como editar a tabela de orçamento? Dentro do editor de orçamento, você pode customizar a tabela de acordo com sua preferência. Vamos começar adicionando um título à tabela. Aqui neste exemplo, vou colocar produção de vídeos. Para adicionar linhas de duração e quantidade, basta selecionar o ícone da tabela, onde você terá uma série de opções. Aqui, vou adicionar uma linha de duração. Em seguida, preencha a linha de duração com o serviço proposto. Em cargo, você pode selecionar um já existente ou criar um novo, podendo adicionar o seu custo por hora. Ao lado, você pode adicionar o markup, o lucro e a duração em horas. Logo abaixo, vou criar a entregável quantidade, onde colocamos o produto. Preencha o serviço e, em despesa, você pode selecionar uma despesa já existente ou criar uma nova. Ao lado estão disponíveis os campos de valor unitário, markup, lucro e a quantidade. Você pode acessar algumas opções de cada linha clicando no ícone ao lado. Por exemplo, adicionar uma descrição do produto e inserir uma imagem. Dessa forma, seu documento ficará mais atraente e completo para o seu cliente analisar. Outra opção é configurar quantidades, onde você define o tipo de unidade, se será inteiro ou decimal, o valor mínimo e máximo, e escolher se a quantidade pode ser definida ou não pelo cliente. Você também pode classificar as entradas como interno faturável e não faturável ou externo faturável e não faturável. Além disso, existe a opção de tornar a entrega opcional, de acordo com a decisão do cliente. Por exemplo, em casos de pacotes premium, que são complementares ao orçamento básico. Por fim, para deixar a sua tabela completa, você pode adicionar um modificador de preço, como um desconto, por exemplo. Para isso, vá em Adicionar modificador de preço e clique para criar um novo modificador. Em tipo de modificador, nós temos 3 opções: desconto, acréscimo e imposto. No nosso caso, vamos escolher o desconto. Preencha os campos de nome do desconto e o seu valor, que pode ser variável ou fixo. Após selecionar o marcador de preço, será apresentado os detalhes do desconto aplicado. No menu inferior, você pode adicionar uma tabela ou catálogo com outra série de entregáveis, de acordo com a necessidade da sua proposta. Nós temos um vídeo que mostra em detalhes quais são os benefícios e como fazer a gestão de catálogos. Vamos deixar nas sugestões acima e nos comentários, ok? Agora, com tudo pronto e revisado, é só clicar em salvar e voltar para o editor de documento. E pronto, a sua tabela já estará atualizada com as novas informações. Como mudar estilo e regras da tabela. Você pode personalizar o texto, as bordas, a margem ou fundo da tabela para deixá-la mais atraente para os clientes. Para fazer isso, selecione a tabela e, na opção Estilo no menu lateral, selecione o conjunto de estilos.
É possível alterar várias opções de estilos e componentes. Aqui, vou selecionar a opção linhas e mudar a cor do texto. Além da personalização de estilos, você pode alterar as regras de exibição da tabela e adicionar os dados que desejar, como os custos e as unidades de produtos do orçamento. Neste caso, no menu lateral, selecione as regras de exibição e, em seguida, selecione as caixas que preferir. Veja como esses itens contribuem para que a tabela seja apresentada de forma clara para os clientes. Colar a tabela em outras páginas. A tabela de orçamento pode ser inserida somente no primeiro plano, como objeto ou dentro do corpo da página. Se for adicionada como objeto, pode ser movida livremente, e se for adicionada no corpo da página, fica entre os parágrafos. Por exemplo, para mover a tabela em outros locais da proposta, selecione a tabela e clique em cortar. Em seguida, selecione a página e aperte em colar na mesma posição. Arrume a posição se necessário. E para fazer o processo inverso, selecione o botão Inserir no corpo da página. Perceba que os parágrafos do texto ficaram em amarelo. Agora, escolha o parágrafo que a tabela se encaixa para melhorar a apresentação ao seu cliente. No canal do eBush temos outros vídeos que facilitam a utilização do sistema. Não deixe de conferir. Espero que eu tenha te ajudado e até a próxima.